Olá, sou o professor Alexandre Gonzalez. Bem-vindos ao nosso caso de número 59. Hoje, nós temos um caso chamado Descubra-me se for capaz. É um caso de uma DFC que ela tem alguns componentes escondidos e a gente vai tentar identificar esses componentes. Vamos lá. Nós temos uma empresa que é uma SA de capital fechado, exercício 2019. Temos aqui a DFC dela, a demonstração do fluxo de caixa, ou dos fluxos de caixa, 2018 e 2019 em reais. É mais comum a gente ver o ano mais recente próximo ao título das contas, o ano mais antigo mais longe aqui para o lado direito. Não é o que aconteceu aqui, tá? Mas o nosso foco não é esse. Temos aqui uma DFC colocada comparativamente, como deve ser, a do ano e a do ano anterior, para poder comparar. E nós temos uma DFC pelo método indireto. Nós vemos aqui partindo do resultado líquido, como deve ser. Não tem ajustes, o mais comum deles é depreciação, mas parece que não tem mesmo. Então vamos aqui, redução nos ativos operacionais ou outros ativos, o valor mais significativo, variação dos tributos a pagar, e variação aqui nos mútuos de partes relacionadas. Então, temos na parte operacional um consumo de caixa de 7.852.000. E aí, como a gente não tem nenhuma informação aqui de atividade de investimento e financiamento, essa empresa está falando que não há. Temos o nosso saldo inicial de caixa, equivalentes de caixa, o nosso saldo final. Quando a gente incorpora essa redução apurada aqui pela DFC ao saldo inicial, a gente chega nesse saldo final, ok, tudo batendo direitinho. A questão aqui é a seguinte: será que realmente não temos fluxo nas atividades de investimento e financiamento? Primeiro, vamos ver aqui a parte do mútuo. O mútuo das partes relacionadas está na parte operacional. Nós vamos lá recortar um pedacinho do balanço. O que nós temos? Uma variação dos impostos a recolher. Ok, essa linha que está aqui com 95.215, positiva, porque um aumento de passivo representa um aumento nas origens de recurso. Então nós temos aqui um valor positivo. Temos aqui um aumento do valor de mútuo. Então isso também gera caixa. Mas está na parte operacional. Será? Deveria estar na parte operacional? Verificando agora o ativo da empresa, a gente tem no circulante apenas caixa equivalentes de caixa e no não circulante apenas imobilizado. Então, o que seria essa redução ou aumento nos ativos operacionais? Não dá para identificar, Ela não tem aqui os ativos operacionais que a gente costuma enxergar para fazer a DFC pelo método indireto. Variação na conta de clientes, variação em estoque, variação em outras contas a receber. Não temos. O que nós temos? A própria variação do caixa e do equivalente de caixa, que é o que está sendo explicado pela DFC, e uma variação no imobilizado. E aqui, olha, está dentro das atividades operacionais. Quando nós vamos para a NBCTG 1000, supondo que essa empresa esteja na NBCTG 1000, mas nesse ponto a classificação para grande e pequeno porte é igual, a gente vê item 7.5, atividades de investimento, são aquisição, alienação de ativos de longo prazo e outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa. Exemplos: na letra A, pagamento de caixa para aquisição de ativo imobilizado. Poxa, então será que aquele operacional deveria estar no imobilizado? Sim, E as atividades de financiamento? Atividades de financiamento pelo item 7.6 do CPC-PME, que NBCTG 1000 deriva dele, São as atividades que resultam das alterações no tamanho e na composição do patrimônio líquido e dos empréstimos da entidade. Exemplos: na letra C, nós temos caixa recebido pela emissão de debêntures, não é o caso, empréstimos, títulos de dívida, hipotecas e outros empréstimos de curto e longo prazo. Então me parece que é o caso. Então a gente teria aí uma DFC com atividade operacional
com atividade de investimento e com atividade de financiamento, as 3 atividades. Elaborei aqui uma DFC possível, tá? Por que possível, pessoal? Eu coloquei aqui uma observação que é uma operação com base estimada, considerando-se apenas informações disponíveis a usuários externos. Por que é importante falar isso? Porque no usuário interno a gente tem ali uma variação por exemplo, né? A gente tem uma variação na conta de imobilizado de 12.938.350. A gente está olhando de fora, a gente está imaginando que é uma aquisição, certo? De repente não é. De repente é uma aquisição de 15.938.350 e também tem uma baixa de 3 milhões, que daria o mesmo saldo líquido no investimento, uma variação de 12.938.350, não afetaria saldo da DFC, mas alteraria a composição. Mesma coisa aqui com a parte do empréstimo, né? Poderia ter recebido de empréstimo 260 e ter pago 1 milhão, mas a gente só vê de fora, a gente não tem informação na demonstração contábil para ajudar. Por exemplo, na parte do imobilizado, a gente poderia ter a composição do imobilizado ali na nota explicativa, não temos. A gente poderia ter a composição das dívidas com os encargos, não temos. Então, temos limitações para fazer essa DFC. Mas, como as variações das contas estão ok, a gente consegue chegar numa DFC. Por isso que eu estou colocando aqui uma DFC possível, não estou afirmando que é exatamente essa, se eu tiver acesso às informações internas da empresa. Lucro líquido, partimos do lucro líquido no método indireto. Não temos ajustes, o mais comum, depreciação, poderia ter também ganho de capital, poderia ter também encargos de longo prazo, não foi o caso. Só temos uma conta no passivo que não é relacionada a empréstimo, que é de impostos e contribuições a recolher, temos uma variação aqui de 95.215, o que leva a um fluxo de caixa das operações de 3.925.548. Compra de imobilizado, pelo que nós temos, 12.938.350, e financiamento, temos aí um aumento de caixa, porque aumentou o passivo, isso representa aumento de origem de recursos. 160 positivo. Colocando as 3 atividades, o líquido foi um impacto negativo de 7.852.802 da DFC, que somado ao saldo inicial, chegamos ao saldo final, que são esses valores que estão lá no balanço, como a gente viu há pouco. Observações, como eu já falei, só estamos estimando que sejam esses valores, estamos de fora da empresa. E eu não fiz o 2018, por quê? Para verificar essas diferenças de saldo, eu tenho que ter o ano anterior, eu não tenho 17. Ainda que eu não tenha feito 2018, por essa deve ser de 2019, nós já podemos perceber que tem movimentação nas 3 atividades, operação, investimento e financiamento, e não só na parte operacional, como está descrito inicialmente na DFC. Com isso, nós terminamos mais um caso. Obrigado por acompanhar, nos acompanhe no YouTube, no Facebook, no Instagram, e até o nosso próximo caso. Um abraço.